A lição de hoje é a lição número 9, a lição que, que está proposta para nós estudarmos hoje. Quando parar não é uma opção. E nós vamos orar primeiro para depois começarmos a estudar. E nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós cremos que a lição deve ter sido lida em casa, para que a gente possa discutir aqui, né? Não tem sentido um ficar falando aqui na frente e os outros lendo a lição aí, né? Então, isso contraria qualquer tipo de lógica. Então, nós vamos meditar naquilo que deve ter sido a leitura dos irmãos durante a semana em casa. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, pela oportunidade de estudarmos mais um tema da lição da escola dominical. Agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado por meio destes homens, Esdras e Neemias, e pedimos ao Senhor que continue a falar ao nosso coração. Abençoa a vida de cada um de nós aqui. Te agradecemos por todos os que estão aqui presentes. Reconhecemos que muitos estão viajando, aproveitando esse fim de semana. Que o Senhor esteja abençoando também a vida de cada um, edificando a vida de cada um. Perdoa os nossos pecados e falhas, limitações, aquilo que fazemos que não te agrada, aquilo que deixamos de fazer que é agradável ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos sinceros e fiéis diante do Senhor. Abençoa a vida do teu povo, a vida do pastor, a oportunidade que ele terá de ministrar na linha 12 hoje, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, guardando de todo mal. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando este assunto, né? Qual é o assunto que nós estamos estudando na escola bíblica dominical? Infelizmente, só para dar uma explicação aqui, nem todos têm a revista, porque a revista foi pedida em um número reduzido, não porque nós quiséssemos comprar um número reduzido, mas porque as pessoas que quiseram comprar a revista, as pessoas que quiseram adquirir a revista, que deram o seu nome, foram pessoas em número pequeno. E acabou que ela não foi suficiente para todo mundo, né? Então, tem pessoas que não receberam a revista. Então, nós vamos hoje estudar mais uma lição dentro desse tema, né? A restauração de Israel, né? A restauração que está nos livros de Esdras, Neemias e Esther. Quem já leu esses livros de Esdras, Neemias e Esther, sabe que eles contam a história de um período intenso da vida de Israel,
quando eles voltam do período de cativeiro babilônico e persa, né? O cativeiro babilônico e persa. O povo de Israel, em desobediência a Deus, estava em pecado, em idolatria, e esse povo foi então levado cativo, levado em cativeiro para fora do país. O povo de Israel foi levado para a Assíria em 722 a.C. e o povo de Judá foi levado para a Babilônia em 605 a.C. Então, essas duas situações foram situações de disciplina pedagógica de Deus. O que isso significa? Significa que sua vida está torta, meu irmão. A Deus vai trabalhar na sua vida e vai desentortar a sua vida de alguma maneira. E Ele muitas vezes usa disciplina pesada para que a sua vida seja realmente mudada. Então, para que a sua vida seja consertada. Por isso que nós chamamos de disciplina pedagógica, né? Deus ensina por meio de situações difíceis. Não adianta ficar lamentando, reclamando, chorando, se sentindo vítima, porque está dando errado, fulano é ruim, é difícil lidar com não sei quem. Isso é inútil. Por quê? Porque deixa acontecer situações piores. Ao invés de agradecer a Deus pelo fato dele estar disciplinando, dele estar manifestando seu amor pedagógico, nós devemos deixar de fazer as reclamações. O autor da carta aos Hebreus, aproveitando o ensejo, ensina que Deus disciplina o filho a quem ama. E quando você passa pela disciplina e não reconhece isso, perde o tempo de Deus e perde o seu tempo, né? Perde o tempo de Deus e perde o seu próprio tempo. Então, quando eu preciso aprender a reconhecer a disciplina de Deus. Está doendo? Tá, mas Deus está comigo, né? Deu errado? Deu, mas Deus está comigo, né? Eu preciso de aprender essas coisas, porque o povo de Israel teve que passar por cativeiro, por morte até, muitas vezes, por destruição de Jerusalém intensa, por completa destruição da nação de Israel e completa destruição da nação de Judá, para que eles aprendessem a temer o Senhor. Então, o contexto da lição de hoje é esse contexto, né? Deus implantou no coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Onde é que Neemias estava? Vamos ver se a gente lembra. Para um só não ficar falando, né? Onde é que Neemias estava quando ele recebeu essa incumbência de Deus? Como? Ele estava na Babilônia, ele estava na Pérsia, né? Na capital da Pérsia, chamada Suzã. E ele estava ali no Palácio Real, ele era um ministro do rei, ele era o líder da adega real, ele tomava conta da adega real, ele supervisionava a despensa do rei, e ali ele servia vinho ao rei. Então, desta maneira, Neemias era uma pessoa ligada ao rei. Ele ia diariamente à presença do rei
para provar do vinho que o rei deveria beber, né? Então, Deus, usando de misericórdia, implantou no coração de Neemias esse desejo. Deus implantou no coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Neemias recebeu uma notícia vinda lá de Jerusalém, de alguém que tinha ido lá e tinha voltado para Suzã, que a cidade estava jogada às traças, né? Nem só o templo havia sido terminado adequadamente, como também a própria cidade estava totalmente destruída e os muros caídos. Qual foi a reação de Neemias? Chorou, né? Lamentou, entristeceu-se muito, ficou ali 4 meses orando ao Senhor, pedindo sabedoria e discernimento. E o rei viu a tristeza no rosto de Neemias e então ele perguntou a Neemias: o que é que está acontecendo, né? E Neemias então compartilha com o rei aquilo que estava acontecendo. Como que ele ia ficar alegre como é que ele ia ter alegria se a cidade onde os seus pais moravam e onde estavam os túmulos dos seus pais, né? Onde os pais dele estavam sepultados, estava completamente destruída, se ele ia ter alegria. Então o rei oferece a Neemias a oportunidade de reconstruir Jerusalém, né? O rei fala com ele que era para ele dizer o que ele queria. E ele então, em oração, pede ao rei a possibilidade de voltar a Jerusalém com uma escolta militar para reconstruir Jerusalém. Então, os babilônios tinham uma política que era a seguinte: eles entravam num país, dominavam aquele país, tiravam todo mundo do país e levavam para outro lugar, e traziam gente de outros lugares para dentro do país. Com isso, o que acontecia? Eles descaracterizavam o culto, descaracterizavam o patriotismo, acabavam com o patriotismo, né? Quem é que vai brigar por uma terra que não é sua? E misturavam de modo que se perdia completamente a noção de nacionalidade. Os babilônios fizeram isso, levaram muitas pessoas de outros países para a terra de Judá. Mas quando a Babilônia... Isso aconteceu então nesse período do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Um período longo de cativeiro durou 70 anos. Mas quando a Babilônia foi invadida por sua vez pela Pérsia, os reis persas continuaram dominando Jerusalém, continuaram dominando a Palestina. E eles inverteram a política. O que eles fizeram? Agora eles vão repatriar a terra de Jerusalém e a terra de Judá. Eles vão trazer de volta os cativos judeus para a Judéia e vão fazer com que os povos originários das terras ocupem as suas próprias terras. E foi por isso que Ciro, rei da Pérsia, cumprindo uma profecia de Isaías, determinou em 538 a.C.
que Jerusalém fosse reabitada pelos judeus. Isso aconteceu, quem leu o livro de Esdras, né? Nós já deveríamos ter lido, porque nós já estudamos esse livro aqui na escola dominical. Os primeiros 6 capítulos do livro de Esdras falam exatamente desse retorno que Dario decretou. Ciro, rei da Pérsia, decretou esse retorno. E o povo voltou então com o governador Zorobabel e com o sacerdote Jesua. E eles voltaram. Qual foi a primeira providência? Nós já estudamos isso aqui. Qual foi a primeira providência que os judeus tomaram em Jerusalém quando eles voltaram? O que Zorobabel e Jesua iniciaram? A construção do templo, a reconstrução do templo. Eles passaram a trabalhar a reconstrução do templo. E houve alguns percalços, houve algum tipo de barreira que foi estabelecida, e eles então, pelas barreiras que foram levantadas, eles demoraram um pouco de tempo para reconstruir o templo de Jerusalém, sendo gastos quase 20 anos nessa reconstrução, porque ficou um intervalo aí de cerca de 15, 16 anos sem que se fizesse nada. Então, a construção foi interrompida. Então, isso aconteceu no governo de Artaxerxes. Mas, então, quando a Babilônia foi invadida pelo Ciro, rei da Pérsia, e isso aconteceu e houve uma autorização para retornar a Jerusalém. Esse processo não foi contínuo, não é? Primeiro houve um retorno de quase 50 mil judeus que voltaram com Zorobabel, e um segundo retorno liderado por Esdras, que veio para ensinar a lei para o povo de Israel, e um terceiro retorno liderado por Neemias, que é esse que nós estamos estudando hoje, que ele era governador de Judá, para reconstruir os muros de Jerusalém e fortificar a cidade. E isso demorou quase 100 anos. A gente fica observando esse tempo. Que coisa absurda, né? Alguma coisa que era para ser feita no máximo, em 4, 5 anos, eles demoraram quase 100 anos para fazer toda essa restauração. E é aqui que nós nos encontramos. Neemias está ocupado na reconstrução do muro. Ele, como nós já vimos, muitos inimigos dos judeus estão ali tentando destruir aquilo que os judeus estão fazendo, né? Aquelas pessoas, aqueles povos que estavam habitando as terras que tinham sido dos judeus, não queriam que os judeus voltassem, porque voltando, eles teriam que sair das terras. Então eles fizeram o máximo possível para impedir que os judeus voltassem para a sua terra, né? E essa situação foi uma situação, então, muito lamentável, e eles, então, ficaram brigando e fazendo todo o possível para impedir que houvesse reconstrução de Jerusalém. O muro já estava
o muro ainda não estava erguido e eles estavam trabalhando contra a, a reconstrução do muro. O povo estava sendo orientado por Neemias para fazer a reconstrução do muro. E eles fizeram então todo o possível para impedir a reconstrução do muro. O livro de Neemias é um livro que mostra exatamente isso, né? Como foi que um homem liderado, um líder que liderado por Deus, né? Um homem que se dispôs a ser servo de Deus, conseguiu realizar em 52 dias aquilo que em quase 100 anos não foi realizado. Entenderam isso aqui? Os muros de Jerusalém foram reconstruídos por Neemias e todo o povo, ele juntou todo o povo, ele liderou todo o povo, ele motivou todo o povo que estava em Jerusalém, e em 52 dias, irmãos, 52 dias, não dá 8 semanas, eles reconstruíram os muros de Jerusalém, dada a quantidade de pessoas que foi motivada a trabalhar e dado o interesse de Neemias e a mão do Senhor. É interessante que em todo o tempo Neemias fala que a mão do Senhor estava sobre mim, né? A mão do Senhor estava sobre mim. Então, em 52 dias, aquilo que durou quase 100 anos para ser reconstruído, foi feito rapidamente. Os muros foram fortificados e tudo foi orientado de modo que os inimigos dos judeus não conseguiram desacreditar o povo e destruir os muros de Jerusalém. Houve muitas tentativas para destruir a obra de Neemias. Nós vimos isso aqui em alguns estudos. Primeiro, eles começaram a fazer calúnias, a dizer o seguinte: olha, primeiro eles começaram a fazer, trabalhar negativamente, né, na cabeça das pessoas. Eles começaram a dizer: não, vocês não têm capacidade para fazer isso não, vocês não têm competência para fazer isso não, isso é uma obra muito grande, vocês são poucos, não dá para ninguém fazer, isso aí é uma obra que não é uma obra fácil de fazer. Bom, essa foi a primeira tentativa, né? Mas Neemias se coloca como uma pessoa determinada, dizendo que realmente Deus estaria junto com eles e os ajudaria. Depois convidaram Neemias, viram que ele não desistia, escreveram uma carta para o governador, né? Olha, eles estão fazendo aqui, estão querendo reconstruir aqui, e essa reconstrução vai trazer Jerusalém de volta, e essa cidade é uma cidade problemática, é uma cidade que já lutou contra o governo, é uma cidade que não reconhece o Senhor como rei, e tudo desta maneira, né? Eles denegriram a imagem de Jerusalém, mas o rei mandou pesquisar nos anais do palácio e viu que havia uma ordem de um rei anterior, do rei Ciro e do rei Artaxerxes, para que houvesse reconstrução. Então ele ordenou que continuasse a reconstrução. E convidaram depois Neemias para fazer o quê? Um encontro com ele num lugar escondido, num lugar onde estariam só os líderes
que desejavam destruir o templo com Neemias. Mas ele, de uma maneira muito sábia, não foi, porque na verdade o que eles queriam era matá-lo, assassiná-lo. A resposta de Neemias, quando eles convidaram para essa reunião, foi a seguinte: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso deixar de fazer, não posso parar. Não é hora de parar a obra, né? Essa foi a resposta de Neemias. Eu não tenho essa alternativa está fora de cogitação, eu não posso parar a obra. E então eles tentaram por 4 vezes seguidas parar a obra sem sucesso. Meus irmãos, isso está tudo na lição, né? Quem leu a lição, eu só estou passando aqui porque tem muita gente que não tem a lição. Tentaram então por 4 vezes sem sucesso. E então o líder deles, chamado Sambalate, muda de tática. E na 5ª vez, ele envia mensageiros com uma carta aberta contendo mentiras e calúnias. Nova carta aberta para o rei. O que tinha nessa carta? Primeiro, tinha boatos de que os judeus liderados por Neemias queriam se revoltar contra o rei da Pérsia. Não era verdade. Eles só queriam reconstruir Jerusalém. Segundo, eles escreveram também que Neemias queria ser o rei de Jerusalém. Nada disso. Neemias não queria ser rei de Jerusalém. Ele queria realmente restaurar a cidade e reconhecer Jerusalém como terra de Deus, né? Terceiro, eles falaram que Neemias tinha colocado profetas, pagou profetas em Jerusalém para falarem mal, dos reis da Pérsia e para dizerem que Neemias era o rei, né? Para pregar que Neemias era o rei. E não era verdade, porque Neemias não tinha feito isso. Neemias então responde: nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Isso tudo que vocês estão falando é invencionice. O coração de vocês é que está armando essas coisas com a intenção de que eu deixe a obra, mas o meu objetivo está na obra e eu não vou deixar a obra. Não é hora de interromper nada, não é hora de parar nada. E ele então pede a Deus que fortaleça a sua mão. Outra tentativa de engano e de enganar Neemias que houve ali foi mais dramática do que estas. Semaías era um profeta judeu que tinha se misturado por casamento com o pessoal pagão. O pessoal pagão, Sambalate, Tobias, esse pessoal que queria destruir Jerusalém. E Semaías era um sacerdote, um profeta judeu que tinha se casado com descendentes desse povo. Então, fez uma mistura aí. E esse profeta, subornado então por Sambalate, que era um líder dos povos contrários aos judeus, procurou convencer Neemias que ele ia morrer. Você vai morrer, eles vão te matar, né? Os inimigos vão te matar. O único lugar seguro para você é o templo. É o templo. Você só vai escapar se esconder no templo. Mas Neemias, muito sabiamente, conhecedor da lei mosaica, sabia que a lei me impede claramente o quê? Que qualquer pessoa que não seja um sacerdote ou um levita entre no templo. Ele sabia que se ele entrasse no templo,
por melhor que fosse a sua intenção, ele estaria cometendo um pecado que era punido com a morte. Com a morte. Então, Neemias não entra no templo. A sua resposta foi a seguinte, né, demonstrando uma decisão corajosa. Não sou homem de fugir, primeiro de tudo, né? Eu sou uma pessoa que não foge. Se alguém quiser vir me matar, vai me encontrar, porque eu não vou fugir. Primeiro, né? É a primeira parte da resposta de Neemias. Por quê? Ele sabia que Deus estava guardando ele. A segunda parte da resposta. Ele tinha uma consciência espiritual. Como é que um homem como eu, diz Neemias, um homem pecador, né, pode entrar no santuário e permanecer vivo? Eu não posso entrar no santuário e permanecer vivo. Por quê? Porque eu não estou credenciado para isso. Eu não sou nem levita, né, que cuida do culto, e nem sacerdote, que cuida do ministério de intercessão. Então, eu não estou habilitado pela lei para entrar na presença de Deus no templo. Então, Deus tem que cuidar de mim fora do templo. E nós vemos então que Neemias não aceitou essa tentativa de engano que lhe ofereceram. A evidência do falso profeta, neste caso, foi absolutamente clara. Quais são as evidências desse falso profeta e que servem para a gente ver hoje também as evidências dos falsos profetas de hoje? A primeira evidência de falsa profecia aqui é que ele foi Semaías, né, um falso profeta, foi subornado para atemorizar, para causar medo. Ele foi subornado, ele recebeu dinheiro para trazer uma mensagem de temor para Neemias, né? Ele foi subornado. Muita gente hoje é subornada para pregar o evangelho que querem ouvir, o que as pessoas querem ouvir. Muitos pregadores hoje pregam aquilo que o público quer ouvir. Muitos pregadores hoje pregam orientados pelos resultados que o público quer ter, não é? Então, esse homem foi subornado para atemorizar Neemias. Segunda evidência do falso profeta, ele estava induzindo Neemias a pecar. Ao invés de ser um profeta que apresentava a Neemias aquilo que ele deveria praticar como líder do povo de Deus, ele estava induzindo Neemias a pecar. Não, vai para dentro do templo, lá que é seu lugar, sabendo que essa era uma situação pecaminosa. Terceira evidência do falso profeta, falando contra a palavra de Deus, né? Falando contra a palavra de Deus, pregando aquilo que não é Bíblia, né? Nós hoje temos isso com muita frequência. Nós temos situações aí, a internet é rica nisso. Então é necessário que os crentes tenham muito cuidado com aquilo que se prega na internet, porque quem não tem discernimento vai só engolindo aquele monte de bobagem que é pregado na internet. E eu vejo isso com pessoas que às vezes aparentam ter experiência. Às vezes a gente vê crente antigo aí, crente caducando já de tão idoso que ele está e de tanto tempo que ele tem de igreja, né? de frequentar templo, e sendo enganado por mensagens que são contra a palavra de Deus. É necessário ficar atento
para a evidência do falso profeta. E o falso profeta também procura causar dano, infamar Neemias, né? Ele fala contra o servo do Senhor. Ele se levanta contra o servo do Senhor. Bom, então essas situações aqui são evidências que Neemias viu lá no seu relacionamento com aqueles inimigos. Terminada a reconstrução do muro, em tempo recorde, né? 52 dias, qual o efeito da reconstrução? O que é que a reconstrução do muro produziu no povo de Israel? Se fosse hoje, o que nós poderíamos aprender dessa reconstrução do povo, que o povo de Israel fez em 52 dias lá na cidade de Jerusalém? O tempo foi um tempo recorde, né? 52 dias. Mas a reconstrução do muro demonstra algumas coisas importantes. O efeito da reconstrução foi um efeito muito importante sobre a vida dos judeus. O que uma reconstrução de apenas 7 semanas, né, pode demonstrar para um povo que estava derrotado? A intervenção divina, irmãos. Ninguém constrói com 52 dias um muro daquele tamanho se não for por intervenção divina. Nós precisamos contar com isso nas nossas realizações. Ninguém realiza a obra de Deus perfeitamente se não for por intervenção divina. É Deus quem opera. Sobre os judeus, então, o tempo demonstra isso, né? Que Deus estava intervindo, que Deus estava orientando, Deus estava falando sobre a reconstrução com Neemias. E sobre os gentios, sobre os inimigos dos judeus, qual o efeito da reconstrução? O efeito da reconstrução sobre os gentios, aqueles que estavam desejosos de não haver reconstrução, foi que eles viram a ação de Deus e decaíram em seu conceito. Eles reconheceram que não era nada diante de Deus e que Deus realmente estava com os judeus, né? Eles viram isso, decaíram em seu próprio conceito. Eles viram que estavam vivendo uma situação que era contrária à vontade de Deus e que era uma situação que demonstrava que eles necessitavam da misericórdia de Deus nas suas vidas. Os inimigos então decaíram em seus próprios conceitos. Eles se viram anulados, né, diante da nação de Israel e desistiram de destruir Jerusalém. Então, essa situação foi presente ali. Terceiro, terminada a reconstrução do muro, nós vamos ver que houve uma guerra psicológica agora, né? Essa guerra psicológica foi a seguinte: Tobias, o líder gentio que queria destruir Jerusalém, ele apresenta uma outra estratégia. Eles viram que, no seu conceito, eles tinham decaído, que eles não conseguiram fazer que os judeus parassem com a obra. Eles começaram a atacar de uma outra maneira agora. Qual era a outra maneira?
a outra maneira agora é uma maneira que a gente vê presente no nosso meio hoje. Eles começaram a agir de modo a levar os seus filhos a casarem com as filhas dos judeus e levarem as filhas deles a casarem com os filhos dos judeus. Essa mistura, que não era só de raça, mas era uma mistura religiosa, enfraqueceria o povo de Israel. E isso foi um negócio tão sério que Neemias teve que, no final do mandato dele aqui, lidar, trazendo uma disciplina muito grande para com aqueles que tinham se casado em casamentos mistos. O que é um casamento misto? É um casamento de alguém que é temente a Deus, de alguém que é servo de Deus, com alguém que ainda não experimentou conversão e que ainda não é servo de Deus. Nós vemos isso acontecer com muita frequência. E, em geral, o que acontece, na experiência que a gente tem, longa, é que o cônjuge que não é cristão tira o cônjuge que é cristão da igreja. Então, o casamento dos filhos, né? Ele escrevia cartas também informando mentiras ao rei, atemorizando os judeus, né? Atemorizando os judeus. E demonstrando que, falando que os judeus estavam construindo Jerusalém para se rebelar contra o rei da Pérsia. E isso não era verdade. Então, a mentira passou a ser uma arma perigosa dos amonitas e dos samaritanos contra os judeus. Agora, como é que Neemias reagiu a isso, né? Primeiro nós vamos ver que ele não terminou, ele ainda não tinha terminado a obra, ele completou a obra realizada. Como é que ele completou a obra realizada? Neemias podia falar: olha, o mutirão acabou, né? Nós construímos o muro, o mutirão está pronto, 52 dias, nós terminamos o muro, agora nós entregamos o muro para vocês, façam o que quiserem com ele. Não, Neemias absolutamente não fez isso. E nós precisamos aprender com isso. O que Neemias fez? Ele completou a obra realizada. Primeiro, a administração da obra. Como que foi a administração da obra? Ele escolheu pessoas idôneas. Ele escolheu pessoas idôneas para dirigir a obra. Ele escolheu pessoas dizendo a eles que eram para eles dirigir o restante da obra, né? Porque ainda tinha que fazer acabamentos, portões, etc., né? Que ainda não tinham sido colocados. Pessoas idôneas para dirigir a obra, pessoas com quem ele podia contar, pessoas honestas, sinceras, pessoas competentes, né? O que muitas vezes não acontece hoje na administração pública. Hoje em dia nós temos situações na administração pública que quem vai para administrar é o parente do fulano, é o irmão do Beltrano, é o incompetente que puxa saco do fulano, e desta maneira nós vemos que a nossa administração vai mal. Mas Neemias tinha uma outra visão administrativa, pessoas idôneas, competentes, preparadas, capazes para dirigir. Segundo, pessoas que eram escolhidas para o cuidado das portas, pessoas escolhidas
para uma função específica. Não pode botar qualquer um em qualquer lugar. É preciso colocar pessoas certas nos lugares certos. E isso, então, Neemias estava apto a fazer. Pessoas escolhidas para o cuidado das portas, né? Os porteiros, eles deveriam estar ali cuidando das portas. Terceiro, os cantores, ele não descuidou do culto. Neemias não descuidou do culto. O culto era fundamental, era necessário que houvesse culto no templo em Jerusalém. E ele então não descuidou do culto. Ele escolheu cantores para o culto em Jerusalém. O culto deveria ser realizado com as pessoas próprias, com as pessoas capazes, escolhidas para isso. E os levitas eram escolhidos para isso. Quarto, ele completou a obra realizada levando levitas para o cuidado do templo. Tinha cantores, mas tinha levitas para o cuidado do templo. Os levitas deveriam cuidar do templo. O que os levitas faziam? Hoje levita só quer cantar, né? Cantar e tocar. Não, o levita era a limpeza do templo, eliminava a sujeira do templo, limpava o templo, preparava os animais, limpava os animais, tirava os excrementos dos animais, as fezes, os intestinos dos animais que eram sacrificados, faziam toda a limpeza do templo, né? Lidavam com as fezes dos animais. Isso é que levita fazia, certo? Então, os levitas tinham o cuidado do templo, e eles faziam isso em dedicação exclusiva. Eles não podiam fazer outra coisa. Os levitas só faziam aquilo, não podiam fazer outra coisa. Eles eram dedicados exclusivamente ao trabalho do templo. E então isso mostrava a preocupação de Neemias, né? Porque muitos deles, passados 70 anos na Babilônia, tinham até esquecido qual era o trabalho dos levitas, né? Uma outra atitude que Neemias tomou foi escolher guardas para vigilância noturna. Opa, tem portão? Tem guarda no portão? Tem, mas tem os vigilantes. Os vigilantes são aqueles que vão andar sobre a muralha, para lá e para cá, para vigiar, para perceber algum eventual ataque noturno. Então, havia gente organizada para todas as coisas, para ninguém ser pego de surpresa. E por último, ele completou a sua obra realizada, com um horário regular de funcionamento. Aqui não é casa de mãe Joana, não. Aqui tem horário. Nós vamos abrir o portão de tal hora a tal hora e fechar de tal hora a tal hora. Regularização de horário, né, de funcionamento. Então isso mostra como um homem dirigido por Deus faz as coisas adequadamente, né? E isso é importante a gente ver. Os descendentes, ele também escolhe os descendentes aptos para repovoar a cidade. Nós vamos encontrar aí no texto do capítulo 7 de Neemias uma lista de nomes com um número grande de pessoas. Quem são essas pessoas que chegam a quase 50 mil? São as pessoas que têm que são aptas a repovoar a cidade, ou seja, os judeus catalogados. A gente entende isso, né?
que não é qualquer judeu, aquele judeu que não podia comprovar a sua ascendência, de onde que ele veio, quem era seu pai, quem sua mãe, quem era o seu avô, bisavô, quem não podia comprovar isso, ficava de lado até poder comprovar. Então, os verdadeiros judeus eram aqueles que podiam comprovar sua descendência, né? Comprovar sua descendência, sua ascendência, quem veio antes deles, né? E certamente sob orientação divina, né? O versículo há um versículo que mostra isso claramente, né? Que ele diz assim: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Neemias 7,5. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro, e achei escrito nele o seguinte: os filhos da província que foram exilados, né? Contribuições para o templo. Então, foi encontrado o registro e todos foram colocados ali, aqueles que estavam registrados. E houve muitas contribuições para o templo. Olha só, quando Neemias trouxe esse povo para Jerusalém, ele mobilizou esse povo e houve uma manifestação de generosidade. Quando o povo viu a obra de Jerusalém reconstruída, o povo foi movido por generosidade. Generosidade. O que é isso? Disposição de contribuir. Generosidade. Contribuição espontânea, contribuição voluntária, contribuição que compulsória, né? Aquela contribuição que vem do coração. Num povo agradecido. O povo agradecido contribui. E a gratidão gera generosidade. E a generosidade gera abundância, né? Então, todas as vezes que nós somos gratos, nós somos generosos. Todas as vezes que nós somos generosos, nós contribuímos com abundância. Então, a missão de Neemias era bem sucedida. Por quê? Porque ela exigia convicção, coragem, constância, confiança em Deus. A missão de Neemias exigiu tudo isso aqui. Convicção, certeza que Deus está querendo que eu faça alguma coisa. Não acho que Deus me pediu isso, não. Tenho certeza absoluta que Deus quer que eu faça tal coisa. Deus me convenceu. Coragem. Quem sou eu, né? Eu não sou nada, mas Deus está comigo e eu vou fazer. A coragem é a certeza da companhia de Deus. Constância ou perseverança é uma pessoa que não para. Não é hora de parar, é hora de continuar. E confiança em Deus, certo de que Ele está no comando de todas as coisas. A hora de parar é quando tudo está consumado e o Senhor é glorificado. A hora de parar é quando tudo está pronto, consumado e o Senhor é glorificado. Aplicando rapidamente, né? Que lição sem aplicação é uma repetição à toa. Aplicações. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessas aplicações, porque tem a ver com cada um de nós. Primeiro, você já foi levado a parar com uma atividade importante? Sim, não? Cada um responde, né? Você já foi levado a parar com uma atividade importante? Você parou? Não parou? Por quê? É fácil parar? É fácil recomeçar? Essas perguntas precisam ser respondidas, né? Muitas vezes nós paramos sem saber por quê. Às vezes não paramos tendo que parar, né?
Então nós precisamos entender isso. E é difícil parar, mas é muito mais difícil recomeçar. Neemias entendeu isso e ele começou, né? Tomou uma atitude no começo, no meio e no fim. E só interrompeu quando tudo tinha sido terminado. Tudo tinha sido terminado. Segunda aplicação. O que a Bíblia ensina sobre persistência, perseverança? Há barreiras para andarmos em comunhão com Deus e para fazer a vontade dEle. Então nós temos muitas barreiras. A Bíblia ensina sobre a persistência e a perseverança, porque ela nos ensina que nós devemos nos manter firmes na presença de Deus. Quando Deus dá uma atividade, manifesta a sua vontade para nós fazermos a vontade de Deus, nós precisamos ir até o fim, porque vai haver barreiras, mas não tenha dúvida, né? Vai haver barreiras, e nós podemos, inclusive, valorizar tantas barreiras que ficamos desanimados, ficamos de olho nas barreiras. Isso aqui não dá certo, isso aqui é muito difícil, fulano é muito complicado, e a gente olha só para as barreiras. E andarmos em comunhão com Deus é necessário para vencer as barreiras, né? O autor da carta aos Hebreus diz que nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, para fazer a vontade de Deus, né? Terceiro, e aí a pergunta é essa: para quem você anda olhando, né? Terceiro, quais os desafios mais comuns a uma vivência centrada na vontade de Deus? Quais os desafios mais comuns a uma vivência centrada na vontade de Deus? Então, muitas vezes não é o pecado que nos desafia, mas é aquilo que é urgente em relação àquilo que é importante. Muitas vezes a urgência toma o lugar do que é importante. Nós precisamos aprender a fazer o importante e deixar o que é urgente para o tempo oportuno. O que é importante não pode ser deixado para depois. O urgente nós podemos fazer a qualquer hora, mas o importante é aquilo que ninguém pode deixar de fazer. O que era importante ali, na obra de Neemias, era reconstruir Jerusalém e não ficar atendendo aos pedidos de Sambalate, Tobias, Amnon, esse pessoal que Gesem, esse pessoal que queria tirá-lo, desconcentrá-lo. O urgente me desconcentra, mas o que é importante me chama a atenção para o que é permanente. Quarto, então nós precisamos fazer isso, né? O que é secundário e o que é prioridade, fazer diferença. Quarto, o que se espera de um cristão amadurecido, que estuda e obedece a palavra de Deus? Se você é um cristão amadurecido, o que se espera de você? Uma vida focada em Cristo, uma vida de serviço cristão. Se você ainda não descobriu porque que você é crente, talvez já esteja passando do tempo, né? Não, às vezes a gente deixa isso para depois. Pensa que ser crente é estar no domingo aqui, ou na quarta-feira à noite, ou contribuir de vez em quando. É muito mais do que isso, não é? Descobrir qual o propósito de Deus para a vida e viver de acordo com esse propósito. Quinto, Neemias estava determinado a terminar a obra começada, apesar das tentativas de interrupção. O que é que poderia ter acontecido
se Neemias não conseguisse fazer a obra? Se o muro não fosse reconstruído, o que é que poderia acontecer? Qual a relação que isso tem com Jesus e conosco hoje? Irmãos, entenderam a pergunta? Vou repetir. Será que tudo na Bíblia tem relação conosco? Será que tudo na Bíblia tem relação conosco? Se Neemias não consegue reconstruir o muro, quais as consequências que teríamos na vida do povo de Israel, na vinda de Jesus, na vida da igreja hoje? Ou não teria consequência nenhuma? Se não teria consequência, para que a gente está estudando então? Então, Neemias estava determinado a terminar essa obra porque ela tinha importância, era fundamental. A profecia de nascimento de Jesus só iria ser cumprida nas circunstâncias que foram planejadas por Deus na obra de Neemias. Na obra de Neemias. Neemias reconstruiu Jerusalém. Houve um retorno. O povo de Israel retornou do cativeiro, nunca mais se tornou idólatra. Se o povo continuasse idólatra, o povo teria sido destruído e nós não teríamos o tempo certo da segunda vinda de Jesus. Então, Deus está no controle da história. É Deus que está dirigindo a vida de Neemias. Sexto, e já estou terminando. Neemias só não parou, como também, Neemias não só não parou, como também se preparou para dar resposta adequada aos inimigos. Não se pôs a discutir, a revidar, mas a trabalhar e vigiar. O que é que nós estamos fazendo, né? Trabalhando e vigiando. É isso que nós precisamos fazer. E por último, a grande verdade sustentadora da vida de Neemias. Qual é? A grande verdade sustentadora da vida de Neemias. Uma vida de dependência de Deus, uma vida de organização. Dependência de Deus é organização. Dependência de Deus, de oração e de obediência. Não há possibilidade de realizar a obra de Deus sem essa vida de dependência de Deus, de oração e de obediência. Isso é o que nós aprendemos hoje na vida de Neemias. E que Deus abençoe a nossa vida. Na semana que vem teremos a lição número 10. Quem puder ler a lição número 10, faça isso em casa para melhor proveito da lição aqui. Vamos encerrar. Eu vou passar a palavra ao irmão Timóteo, que vai dirigir o culto nesta manhã.